para ser sincero, eu acho até melhor, eu vou falar aqui de passar, mas eu queria até propor um encontro para acessibilidade, só de acessibilidade, porque é muita questão. Tá? E hoje em dia, se você não incluir acessibilidade, você zera um critério. Né? Então, isso é um desdobramento. Então, é muito sério porque a inclusão ela é fundamental, óbvio. E é uma luta muito grande e eu acho que está fundamental mesmo. O que é a acessibilidade como um todo? A gente tem assim, a acessibilidade que é a parte física, né? Por exemplo, aqui está acessível? Física, arquitetônica, né? Aqui está acessível na leitura de vocês? Deixa eu mostrar um negócio a vocês aí. Calma aí, ó. Porque a entrada, a acessibilidade é bom na prática. Mas aqui, quem não pode subir escada, a gente tem um espaço de entrada para o cadeirante. Mas não tem um local bom para assistir um filme de um cadeirante. Não, se colocar aqui à frente, acredito que é viável. Vai sair daqui com o pescoço duro. Não, mas assim, dentro de uma... Não, isso é interessante colocar, mas assim, impede dele vir? Não. Então, aí é que tá. A gente tem que entender a acessibilidade nesse viés. Impede dele vir? Não impede. Agora, se o local impeça, aí ele não é acessível. Então, você não avalia a qualidade. Tendo acessibilidade, responde ao critério. Exatamente. Ainda que porque às vezes, por exemplo, não é confortável e a gente fica, não está confortável e a gente fica. Mas assim, não causa um impedimento. Então, aí tudo bem. Então a gente tem que ver se tem rampa, se é escorregadio, tá? Eu estou tentando fazer a linguagem mais popular, que é essa que a gente vai usar, tá? E se tem corrimão para apoiar, aqui não tem, tá vendo? O corrimão, aquele... Então, tá faltando aqui. Aí o que acontece? No teu projeto, você pode incluir um corrimão. Aí você pode até colocar uma obra naquele local para que seja instalado um corrimão. Você está contribuindo com aquela acessibilidade arquitetônica. E é pontuado. Né? E é pontuado. Então, essas questões são muito importantes. Então, essa é a fundamental, porque aqui impede realmente. Agora, vamos lá. Tem a questão da acessibilidade da linguagem simples. Por exemplo, eu estou falando, vocês estão me entendendo tudo? Tudo que eu estou falando? Então a minha linguagem está simples. Esse é o medidor. Tem dúvida? Apresenta para várias pessoas o seu projeto, assim, o que você está falando, o seu projeto não, o que você está falando. E aí a pessoa está entendendo, porque às vezes você acha que está se fazendo entender e não está. Né? Então é importante a gente testar a nossa linguagem, porque ela precisa ser simples. Isso é acessibilidade também. Tá? Outra questão da acessibilidade que a gente tem, que a gente sempre fala, intérprete de Libras, é a acessibilidade. Mas vocês sabem que a maioria não são os surdos, né? A maioria são os autistas. Né? E cada um tem sua peculiaridade. Neurodivergente, de um modo geral, até ampliando mais ainda. Então, aí como que a gente faz a inclusão? Alguém pode ilustrar? Como a gente faz a inclusão dos neurodivergentes? Então, o que a gente tem que fazer? Capacitar nosso grupo, nossa equipe, para um olhar personalizado. Isso é acessibilidade, gerar acessibilidade. Como é que esse olhar personalizado? Olá, legal. Tudo bem? Bom dia. Eu sou a Magda, sou da Pimpolhos da Grande Rio. Quando toca nessa questão de acessibilidade, a Pimpolhos vai fazer 25 anos. E hoje ela é uma das instituições em Caxias com maior quantidade de números de crianças e adolescentes com deficiência. As crianças e os responsáveis, eles perceberam a possibilidade de estarem numa instituição, porque lá há um processo de acessibilidade, mas ainda temos as barreiras, porque as barreiras elas acontecem. Nós temos 2 pilares, né? Quando a gente fala de direito da pessoa com deficiência. O pilar da acessibilidade e o pilar das barreiras. Isso é muito complicado porque a gente precisa pensar em cada especificidade. E aí, quando a gente pensa as pessoas com autismo ou as pessoas que têm alguma disfunção, especialmente neurológica, a gente precisa fazer um mapeamento.
Esse mapeamento, ele não é feito na perspectiva individual, mas numa perspectiva de o que eu preciso proporcionar para que durante o tempo que eles estão, eles consigam ficar, se sentirem contemplados e transitarem da forma como eles acham que é melhor para eles. Então, se eu tenho uma criança com autismo, que ela tem questão auditiva, eu preciso proporcionar a ela, imaginemos numa escola de samba, né? Eu tenho o abafador e eu tenho crianças que precisam em algum momento se afastar da bateria, mas amam estar na bateria. Mas o tempo delas é muito curto. Então, esse é o movimento que se faz e a gente só faz isso com formação. Quando a senhora fala capacitação, a gente só faz isso com formação. Nós precisamos chamar nos projetos que vocês estão, nos pontos de culturas que querem certificados, pessoas que tratam da acessibilidade de forma oficial. Eu sou, por exemplo, depois da Pimpolhos, eu vi que eu precisava me especializar. Eu comecei com 17 anos, hoje eu estou com 32. A gente tinha uma gama de crianças e a gente precisava cada vez mais contemplar os seus direitos. A minha formação era limitada. Então, eu precisei fazer uma especialização em educação especial para, de alguma maneira, entender a parte oficial das nomenclaturas, pensar que eu não falo especial, eu falo pessoa com deficiência, criança com deficiência, criança com transtorno. Isso é uma mudança que a gente tenta romper com as palavras que são as barreiras, que tem lá na Lei Brasileira de Inclusão. Quando a gente fala das barreiras, é muito mais do que um espaço físico. São as atitudes. É um dos maiores desafios que a Lei Brasileira de Inclusão nos coloca. Que barreiras são essas da atitude que a gente tenta romper a cada dia? Então é muito importante, aí eu deixo isso, né, como um legado para os pontos. As pessoas com deficiência, elas estão e são. Hoje nós não somos, mas um dos maiores os índices de pessoas com deficiência é a violência urbana, tá? A bala perdida transforma uma pessoa tetraplégica ou de qualquer outra forma. E a gente tem os acidentes de carro. É o que mais faz com que nos tornemos pessoas com deficiência. Então hoje nós não somos. Ok, e daqui a um tempo? E quando a gente tem questão da cegueira, com o passar do tempo, da nossa velhice, esse é um movimento que a gente pensa não é só para o outro, é para a nossa sociedade como um todo. Isso é fundamental. Então é preciso que todos nós estejamos engajados nisso enquanto ponto de cultura, enquanto grupo, para que de alguma forma eles se sintam possíveis e pertencentes. Porque estar hoje, ser Pimpolhos, e perceber que a gente tem uma quantidade enorme, não é à toa. Foi porque um foi passando para o outro. Poxa, vai lá, olha, acho que vocês vão gostar, vamos lá, vamos fazer. Quando a gente olha, gente, a quantidade de responsáveis. Dá para colocar no carnaval? Não dá não, vai colocar no carnaval e vai colocar na oficina. A gente fala assim, não é só carnaval não, porque Pimpolhos não é só carnaval. Ah, mas pode? Eu falei, pode e deve. A gente tem uma parceria com a Escola Municipal Rui Barbosa. Vai uma turma, toda terça-feira de manhã, de van, da Escola Municipal, de adolescentes com deficiência, fazer atividade de artes. Então, assim, isso é uma demanda que veio e a gente, de alguma forma, tentou abraçar, mas precisamos de formação. Excelente colocação, inclusive, só para ilustrar, a gente está tentando, de Caxias, promover um curso via Secretaria de Acessibilidade, Secretaria de Gestão, Inclusão e da Mulher, para que tenha esse curso. Dentro das nossas limitações, né, a gente tenta fazer, então aqui a gente vai ter um olhar a nível de projeto, no ponto de cultura, mas a sua fala, nossa, foi significativa e assertiva, que a gente acredita. O Multiarte tem atores Futorê, com autismo, tem nível de suporte 1, 2, enfim, a gente também caminha nesse viés, tem essa vivência, as portas abertas. Tá? A questão a nível de projeto e de edital, quando a gente fala capacitar a nossa, que é fundamental, capacitar a equipe e a nível, como que você vai sinalizar isso no projeto, como a gente ainda não tem uma estrutura sonhada, a gente tem a estrutura real. Qual é a estrutura real? É a acessibilidade de cada um e é entender assim, eu preciso falar de forma mais clara, eu preciso entender, por exemplo, aqui,